E aí, jovens, tudo bem com vocês? Professor Henrique, vamos começar aqui nossa atividade de hoje. Hoje nós vamos falar sobre sólido geométrico. Essa é a nossa aula 3. Vamos lá. Bem, quando falamos de sólidos geométricos, a primeira coisa que nós vamos fazer é a classificação desses sólidos, tá certo, jovem? Então veja nas ilustrações exemplos de sólidos geométricos. Quando a gente fala de sólidos, o que é importante você observar? Que esses objetos, esses sólidos, eles têm 3 dimensões. Essa é a primeira coisa que você tem que observar. Ela tem um comprimento, uma largura e uma altura. Primeira coisa que você tem que observar é isso. Todos esses sólidos aqui, como exemplos, têm essa característica. A pirâmide tem, a esfera tem. Essa esfera aqui é quando a gente chama, é o mesmo que a gente chama de bola, né? Mas o nome matemático é esfera. Isso aqui, ó, um cilindro, um copo ou algo parecido, uma lata de milho, tá certo? Aqui, ó, é um cone, né? E esse aqui é um prisma, tá certo? Um prisma de base triangular. Nós vamos estudar essas coisas. Bem, mas no nosso dia a dia nós temos esses exemplos, né? Tá aqui, ó, pirâmide, até as pirâmides mesmo que nós vemos, as esferas que são as bolinhas de gude, esse formato de cilindro aqui, nós temos aqui uma vela. Então, se você observar ao seu redor, você vai ver que tem vários objetos que se parecem com algum desses elementos que eu mostrei, ok? Então, sólidos geométricos são figuras tridimensionais. A esfera, o cubo, a pirâmide são exemplos de sólidos geométricos. Sólidos geométricos têm volume. Como assim, professor? Volume é a capacidade de conter algo dentro. Por exemplo, se você pega uma latinha de milho, ela tem um volume ali dentro de milho que vem dentro dessa latinha. Entendido a ideia do volume? Nesse sentido que a gente fala. Muitos objetos e construções humanas têm a forma de sólidos geométricos. Por isso é importante estudar as características, não de todos, mas de alguns que são os principais. E é isso que nós vamos ver. Vamos começar aí pelos poliedros. Bem, o que é o poliedro? Os poliedros geométricos ilustrados ao lado são, vou ler novamente, olha só, os sólidos geométricos ilustrados ao lado são poliedros. As superfícies dos poliedros é formada por polígonos, e esses polígonos são as faces do poliedro, tá certo? Então a gente não fala de lado, a gente fala de face. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui um cubo. E essa região aqui, ó, que forma o cubo, essa região, essa outra aqui, aqui tá lá no fundo, aqui tá do lado de cá e aqui tá aqui embaixo. Observe que eu vou ter uma aqui no fundo, uma aqui atrás e outra de cá. Aqui eu tô vendo 3, mas ele tem mais 3, ele tem 6. Então são formados por polígonos. E isso a gente chama de face do poliedro, tá certo? Esse poliedro também tem essas faces, tem lá atrás essa pirâmide aqui, ó, ela tem mais faces lá atrás. Esse prisma aqui, ele tem as faces aqui de trás também, então é importante que você entenda isso, você comece a observar essas coisas, tá? E como que vamos continuar aqui, e como que se dá o nome? Vamos aqui para esses poliedros, né? Para dar um nome para eles. Olha só, os poliedros recebem nomes de acordo com o número de faces que apresentam. Veja os exemplos. Um poliedro que tem 4 faces, ele é chamado de tetraedro. O de 6 faces, hexaedro. O de 8 faces, octaedro. O de 12 faces, dodecaedro. O de 20 faces, icosaedro. Bem, tá aqui alguns exemplos, né? Aqui tem um exemplo de um tetraedro, de um dodecaedro, ou seja, esse polígono aqui, tetraedro, tem 4, esse dodecaedro, esse polígono tem 12, e esse icosaedro, esse polígono aqui tem 20
faces, ok? Olha só, a palavra poliedro se origina da língua grega, polis. Em grego significa muitos, tá? Poli. Em grego significa muito, e a palavra edro significa faces, então muitas faces, tá? Este sólido é um cilindro, esse aqui de baixo, ó, é um cilindro. O cilindro, ele é um poliedro? Primeira pergunta. Ele é um poliedro, sim ou não? Bem, ele tem faces aqui, ele é formado só por faces, que são polígonos? A resposta é não. Por quê? Porque ele tem uma face aqui, ó, que é arredondada, tá certo? Que não é um polígono. Então, vamos continuar aqui. Continuando aqui, ó. No exercício 4, você vai nomear os poliedros, tá? Mas vamos antes de nomear os poliedros, vamos aqui, ó. Além das faces, olha só, identificamos nos poliedros vértices e arestas. Então, eu tenho 3 coisas aqui para observar. O poliedro abaixo tem 12 arestas e 6 faces. Tem 8 faces triangulares e é o octaedro. O que eu estou querendo dizer com isso? Que para você dar um nome para um poliedro, você vai contar o número de faces, tá certo? Vamos observar aqui, vamos aqui nas arestas. Ele está dizendo que esse poliedro tem 12 arestas, olha. Vou marcar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Agora aqui na frente, ó. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Professor, por que tem essas pontilhadas? Essas pontilhadas é para dizer que é o fundo da imagem, tá certo? Tá no fundo, a gente está olhando por dentro da imagem e está vendo a outra ponta dela, por isso que essa parte aí está pontilhada. Então, essas são as arestas. Arestas que formam os lados aqui, que formam os polígonos, quer dizer. Continuando aqui, os vértices. Vamos contar os vértices, são 6. Os vértices são os encontros aqui, ó. Um aqui em cima, 2, outro aqui embaixo, 3. Agora aqui, ó, 4. Aqui, ó, 5. E esse lado do fundo, 6. Bem, para melhorar aqui, vou colocar ele de azulzinho, tá? Os vértices. Vou até marcar aqui de novo, ó. Marcar de azulzinho, para ficar melhor para vocês verem. Azul lá no fundo. Aqui, aqui e aqui. E as faces do poliedro, né? Que são esses triângulos aqui, ó. Aqui eu tenho uma aqui na frente, aqui eu tenho outra, aqui embaixo tem outra, aqui outra. E lá no fundo tem a mesma quantidade, né? Tem lá aqui atrás tem uma, ó. Aqui atrás tem uma, aqui atrás tem outra, aqui atrás tem outra. E aqui atrás tem outra. Então, 4 lá atrás e 4 na frente são 8. Olha só, que você tem que tomar cuidado, que as arestas são segmentos de retas. E os vértices são os pontos. Então, anota isso aí, ó. Isso que é importante você saber. Aresta, segmento de retas. E os vértices são os pontos. A interseção de duas faces formam uma aresta, ou seja, quando eu pego essa face aqui da frente e essa outra, a interseção forma essa aresta, ó, tem que estar juntinho. 3 ou mais arestas formam um vértice, que é aqui em cima, ó. Aqui em cima, por exemplo, eu tenho 4, ó. 1, 2, 3 e mais a do fundo, 4. 3 ou mais forma um vértice. Isso vai acontecer principalmente nas pirâmides, ter mais de 3. Olha só, observe a figura e responda. Qual o nome deste poliedro? Então, primeira coisa, para você responder o nome dele, você tem que contar a quantidade de lados. Aí você vai lá, ó. Eu tenho aqui um em cima, de lado não, de faces. Uma face aqui em cima, uma aqui no fundo, 2. Aí isso aqui da ponta, 3. Aqui na frente, 4. Lá no fundo, 5. Embaixo, 6. Se tem 6, é um hexa. Hexa.
E aí, como é que você chama o nome? Edro. Hexaedro, tá certo? Quantos vértices e quantas arestas ele tem? Vamos ver, vamos contar os vértices primeiro, ó. Vértice 1, 2, 3, 4, lá embaixo. 5, 6, 7, 8. Então, nesse caso, ele tem vértice 8. E quantas arestas? Vamos lá, quantas arestas? As arestas aqui, vou trocar a canetinha aqui, pegar um verde. Então, ó, tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Agora nas laterais, 5, 6, 7, 8. Agora embaixo, 9, 10, 11, 12, 12 arestas. Qual é a forma das faces? A forma das faces aqui são retângulos, né? Retangular. Retangular. Então, essas são as características básicas que você tem que observar num poliedro e nas atividades que estão sendo propostas, ok? A gente vai falar sobre isso. Então, tá aí os exercícios, como eu disse. É importante que você baixe o material e façam essas atividades para quê? Para o seu desenvolvimento, tá certo? Então, vamos encerrando aqui a nossa atividade e bons estudos. E o professor, fui!